Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, vem comigo no ensino, vem comigo na leitura. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade de crescimento, de aprendizado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, esta leitura para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos lendo um livro, Arminianismo Puro e Simples, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos na página de número 54. Nós vimos sobre a depravação total, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos nascem mortos espiritualmente, e em um certo tempo da sua vida tem que aceitar o Senhor Jesus, responder à oferta do Evangelho para nascer de novo. Todos pecaram. Nós lemos aqui o primeiro ponto, a teologia arminiana, a depravação total, Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, e ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Depravação total, nós cremos na depravação total, todo ser humano foi afetado pelo pecado, e por isso entrou a morte, enfermidades, sentimento de ódio, sentimento de inveja, porque tudo que Deus criou foi bom. No capítulo 3 de Gênesis nós podemos ver a entrada do pecado no mundo, a entrada como o pecado entrou no mundo, através de Adão. Por um homem entrou o pecado, entrou a morte, porque o salário do pecado é a morte. Adão pecou, Deus falou, de toda árvore livremente comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia que você comer, você morrerá. E naquele momento, é claro que Adão morreu com mais de 900 anos, mas naquele momento, Adão morre espiritualmente. E morte significa separação. Separação. Então, todos aqueles que estão separados de Deus, que não têm comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, se encontram mortos espiritualmente. Até Jesus fala para uma das igrejas: tem nomes de que vive, mas está morto. Morte e separação. E nós só temos comunhão com Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que nós temos que crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a condição, a responsabilidade humana, arrependimento e fé em Jesus, para restabelecer esta comunhão com Deus. Amém? Então, depravação total. E também nós cremos na eleição condicional, que existe uma condição: se creres, se andares. Então, eleição condicional. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha a condição, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eleição condicional. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, olha a condição aqui, E diziam à mulher, essa mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então, eleição condicional. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, base bíblica, olha só. Estamos aqui dentro do assunto eleição condicional. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,51. Atos 13,39.
E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Então tem que crer. Eleição condicional. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha só que lindo, o justo viverá por fé. Eleição condicional. Qual que é a condição? Crer, fé. Que diremos, pois? Uma pergunta. Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça é pela fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E também, olha só, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Olha que lindo. Então, ele é Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós cremos na depravação total, eleição condicional, e também expiação ilimitada. Então nós vamos ficar por aqui. Amém? Nós vimos aqui a eleição condicional. Amém? Eleição condicional. Então tem uma condição. Qual é a condição? Crer. Qual é a condição? Se arrepender. Qual é a condição? Crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Glória a Deus.